bem com vocês? Hoje o programa vai estar animado. Eu estou sentindo assim, uma vibração. Realmente está rolando uma animação aqui. Pra você ter uma ideia, eu vou apresentar os meus convidados. Vou começar pelo Feliciano. Tudo bem, Marcos Feliciano? Tudo bem, Luciana? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, essa plateia bonita. Bem-vindo. Obrigado por se lembrar de mim de vez em quando. Muito obrigada pela presença. Eu vou falar também com a Marisa Lobo, psicóloga. Tudo bem, Marisa? Boa noite, Luciana. É um prazer imenso estar presença. aqui com você mais uma vez. Obrigada. Celso Marzano, fazia Oi. tempo que eu não te via. Faz tempo, tudo bem? Urologista e sexólogo. Muito obrigada pela Prazer presença. estar aqui com você. Vou falar boa noite também pra Tami. Tudo bem, Tami? Oi, Lu. Como é que você tá? Tudo bem? Você? Tudo ótimo, graças a Deus. E também com o Felipe Campos. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, gente. Bem-vindo. Coisa boa estar aqui com você mais um dia. Como vocês podem ver, eu acho que o programa hoje está animado. Realmente é bom a gente já começar a semana assim. Novamente, a possível cura gay está causando muita polêmica. De um lado, profissionais que dizem ter o tratamento da reversão sexual e do outro, psicólogos que não concordam com a homossexualidade sendo uma doença. A minha pergunta fica, e até o final do programa a gente vai discutir muito sobre isso, o que você da sua casa pensa sobre isso? Marco Feliciano, Tami Miranda e outros convidados aqui vão ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais do assunto e também a se posicionar. Roda o programaço de hoje. Em 1999, os psicólogos foram proibidos de fazer terapia para mudança de orientação sexual. A Organização Mundial da Saúde deixou bem claro que é a ideia de fazer a cura do gay era uma violência sob o ponto de vista da saúde física e mental. Isso não agradou a bancada evangélica da Câmara dos Deputados. Para ela, se um homossexual quer deixar de ser gay, ele tem o direito de contar com a ajuda de um especialista. Tanto que em 2011, o deputado João Campos tentou mudar essa proibição com um projeto que ficou conhecido como a Cura Gay. O movimento pela diversidade fez duras críticas e o assunto saiu de pauta. Mas foi só o deputado Marco Feliciano dar espaço para os ex-gays que logo o tema voltou à discussão. Na semana passada, a Justiça Federal acatou o pedido de 3 psicólogos que acreditam na reversão sexual. Em seguida, o Conselho de Psicologia recorreu alegando que a decisão liminar abre a perigosa possibilidade de uso de terapias de reorientação sexual. A ação foi movida por um grupo de psicólogos defensores dessa prática que representa uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. Afinal, a homossexualidade é ou não uma doença? A homossexualidade não é uma doença. Existe ex-gay e um ex-heterossexual. A cura gay é o tema do Super Pop. Então, começando, eu tenho uma pergunta que eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas a bancada evangélica... por que tem uma bancada evangélica se o Estado é laico? Porque senão... O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado laicista seria o Estado ateu ou um Estado que não crê em Deus. Na verdade, não existe isso. Não, se é laico, não tem religião, certo? Não, então não. teria que ter a Se bancada... é laico, ele dá liberdade para você ter todos. qualquer religião. Então tinha que ter uma bancada... Existe uma bancada evangélica porque Tinha que ter o nosso sistema político ele é representativo e as pessoas enviam pessoas para lá. Eu voto. Mas então poderia ter bancada de umbanda, bancada de budista, liberdade bancada de... total. Como tem a liberdade do pessoal que cuida da agricultura, Não, é diferente, do boi. Não, é bancada eleita por um grupo. Poderia Entendi. ter de qualquer jeito. Entendi. Não, a gente está falando de religião porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas não é Ok. laicista. Não, Repito, obviamente não pode laico é liberdade. Graças a Deus que o Estado é laico. Se Mas não fosse também deveria laico, ter podia ter se a não bancada fosse o dos Estado ateus. laico, se não fosse o Estado laico aqui, por exemplo, aconteceria no Brasil o que acontece no Irã, onde pegam pessoas que têm uma orientação sexual diferente e assassinam elas. calma. É o que acontece aqui. Aqui não. Exato. Aqui Bom, não. Aqui não vamos lá. acontece. Tá? Você Então, sabe disso. Acontece. Vamos entender como é que, já que a Organização Mundial da Saúde diz que a homossexualidade não é uma doença, como surgiu essa brilhante ideia de tratar uma coisa que não é considerada doença no mundo inteiro? Eu posso começar com essas palavras: canalice, mau caratismo e pessoas que mentem com muita vontade. Nunca houve projeto de cura gay, primeiro porque a homossexualidade não é doença.
E segundo, que psicólogo, com todo respeito aos psicólogos, não são médicos. Só é médico quem pratica medicina. E o psicólogo não é médico. Se psicólogo não é médico e homossexualidade não é doença, não existe a tal da cura gay. Isso é uma fantasia. Isso é uma coisa muito mal usada para jogar, para dividir a população brasileira. Boa. Mais uma vez, joga um contra o outro. Pura mentira. Então, o que está rolando? O que está sendo proposto? Volto a dizer, mau caratismo e pessoas que querem inflamar a sociedade brasileira. Na verdade, o que se luta nesse país é por direitos. E todas as pessoas têm liberdade de buscar o seu direito. E psicólogos do Brasil estão buscando o seu direito de atuarem dentro da sua profissão. O Conselho Federal de Psicologia é o único do mundo aqui no Brasil que criou uma resolução muito mal escrita. Quando você vai para Brasília, você cria um projeto de lei, ele passa por uma comissão chamada Constituição e Justiça, onde você vai ver o que é técnica legislativa. A má técnica legislativa leva um projeto como esse, um projeto que você lê e não entende ele. Quando você lê um projeto e ele te dá uma visão dúbia, esse projeto não passaria na Câmara dos Deputados. Por isso é uma resolução de psicologia. Como nós, deputados, criamos leis, trouxeram para nós isso e alguns psicólogos no Brasil foram cerceados no seu direito de atender pessoas por conta dessa resolução. Então, como nós temos a habilidade de criar um projeto de lei que esteja dentro de acordo com a Constituição, quando chegou na Câmara, esbarrou nesses princípios, nós vimos que o projeto estava mal feito e o projeto foi aprovado, inclusive. Mas como veio uma apelação muito grande da mídia, a mentira, a desinformação, a desonestidade intelectual das pessoas dizendo que a bancada evangélica queria curar gays, isso não partiu da bancada evangélica. Foi uma série de psicólogos que foram até Brasília e fizeram a reclamação. Só que como cria-se polêmica, ninguém tem coragem de tocar nesse assunto. Verdade. E a bancada evangélica é uma bancada que é destemida. Nós não temos medo daquilo que é polêmico. O que é polêmico tem que ser discutido e debatido. Mas a psicóloga que está encabeçando isso, ela não é evangélica? Como? A psicóloga que está encabeçando essa situação Não, toda... não é um psicólogo que está encabeçando. Inclusive, o seu locutor disse errado. Ele disse que isso aí era um projeto de 3 psicólogos. Na verdade, são mais de 30. Um grupo de psicólogos de todas as partes do Brasil se viram no seu direito cerceado. Ou seja, existe uma cláusula do projeto, da resolução... Mas a Rosângela Alves, ela é evangélica. Deixa eu completar aqui. A resolução que o Conselho de Psicologia fez, ele proíbe o psicólogo de estar numa reunião como essa em debate, porque possivelmente o que ele falar sobre psicologia pode virar preconceito. Então isso cria uma instabilidade no profissional e o profissional não quer ajudar as pessoas dentro daquilo que elas pedem. Não importa se a pessoa quer sair do armário, se ela quer ficar no armário. Mas então, não é isso que está sendo debatido. O que está sendo debatido é a liberdade do psicólogo em atender o seu paciente. Na verdade, é mais a deixa eu só fazer uma pergunta cliente. do que ele... do que vocês estão falando aí agora. Então, eu sou gay, eu sou homossexual e procuro uma psicóloga aleatória. Ela não poderia me atender? Eu vou responder. Deixa eu responder como eu penso, aí a Marisa faz. Veja só, Tami. Não, mas até psicóloga... você interrompeu, ela tem que responder. Não, porque ele perguntou para mim. Ele perguntou para mim. O fato de você falar que a pessoa sai do armário já é um preconceito. Que preconceito? Eu falo disso toda hora. Sair do armário? Como sair do armário? Todas as pessoas falam armário. Isso é fala em todos os lugares. Isso aí é uma orientação. Então, tá vendo? O politicamente correto dá nisso. Eu sou médico. É a porcaria da... Eu posso falar com É a porcaria do politicamente segurança. correto do nosso país. Você perguntou para mim, Tami, então eu vou responder aqui. A pessoa procura o psicólogo do nosso país, e o psicólogo que tem coragem, ele vai lhe atender de acordo com aquilo que você pede. Mas... Alguns não têm essa coragem, porque esbarram nessa resolução do Conselho. Não, mas essa é uma questão de coragem, ele não pode... É uma questão de coragem lá para cuidar de ser humano. É proibido. É a má se você tem um interpretação. conselho, se você tem um conselho, como tem um o quê? conselho federal, eu não posso fazer alguma coisa contra, é uma decisão do conselho que eles me representam. Então eu não posso mas é isso fazer. Mas eu posso responder como psicóloga? É isso que eu quero entender. O conselho proíbe... Pergunta para mim, eu te respondo. Você vai ser antiético se você fizer. Essa é a minha dúvida. O conselho proíbe um psicólogo de atender um homossexual. Como? É isso? É equivocada a ideia Peraí. de que o Conselho de Psicologia, que a própria resolução proíba um psicólogo de atender qualquer pessoa que seja. Porque o é uma psicólogo é para atender o ser interpretação humano, muito não é? equivocada do própria militância e do próprio ativismo, porque a resolução Não, do a minha Conselho de pergunta é, Psicologia ele não pode fazer proíbe isso. ou ele não proíbe? Ele proíbe de tratar uma pessoa como doente, porque, na verdade, um homossexual não é doente. A resolução, ela simplesmente afirma o que a Organização Mundial da Saúde, o que todos os compêndios de psiquiatria
assumiram desde Não é doença. dos anos Então, 70. a minha Não é doença. Se não é doença, não há cura para o que não é doença. Sim. E não se Tami. cura alguém que não se quer curar. Tami, Então, deixa eu quando uma responder pessoa vem pelo no meu ponto de vista no do consultório de um psicólogo. psicólogo, quando uma pessoa vem no consultório de um psicólogo, um homossexual vem, eu acolho um homossexual qualquer, a obrigação do psicólogo. Até porque ele tá indo lá para se Sim. tratar como ser humano. Como ser não é? humano. E se O há que está sofrimento, a né? questão é, E por que que de tem que ter mudar a uma orientação resolução? sexual da pessoa. Só um instantinho, Isso Celso. ninguém tem o Exatamente por direito isso. de Celso, fazer. peraí, Como- deixa o como Celso. político. Mas Celso, então, mas se veja há só. Peraí, sofrimento, Celso que é médico. se há sofrimento, se há medos, temores, a pessoa tem então que ela procurar um especialista. Eu sou terapeuta sexual também, para tirar dentro. Sim. Não é o psicólogo que vai mudar nada, ele vai Não, é fazer o cliente. conversar como se fosse um ego auxiliar. Ele vai pra fazer fazer você com que se essa encontrar pessoa como ser decida humano. o que é melhor. Exatamente. Porque um homossexual, quando ele assume, antes dele assumir, quando ele começa a se atrair por uma pessoa do mesmo sexo, ele já sofre. O primeiro que sofre é ele ou ela. Porque ele não aceita essa situação. Se entende, Depois né? ele vai ter que sofrer bastante. E quando ele começa a falar para as pessoas, vai ter o preconceito. Então, até ele chegar e ele assumir essa orientação sexual, ele vai passar por uma série de fases. Nessas fases, da família, da sociedade, muitas vezes há sofrimento. Eu já fui procurado por famílias, falo assim, olha, você consegue mudar a orientação sexual do meu filho? Eu atendo a pessoa e a família no sentido deles pensarem na aceitação, para tirar o sofrimento, para que isso não seja tão traumático, entendeu? Ô, Celso, O problema- eu só não entendi ali que teve uma hora que vocês falaram que vocês eram proibidos de tratar. Então, o que você é proibido de tratar? Me explica. Não, é assim, quer dizer, não existe um tratamento para uma cura gay. Não existe assim uma metodologia que você vai mudar a orientação sexual. Se for um gay lá e falar assim, olha, eu sou gay, eu não quero ser gay, que eu tô sofrendo muito. A pessoa doida, a minha nós família, vamos a minha família não me conversar. aceita, eu sou gay, eu sou lésbica, eu não quero mais Esse ser. é um ego distônico. Peraí, eu tô perguntando essa pro médico, pessoa. depois a gente vai pra psicóloga. O que faria você como médico? Não, aí eu vou ouvir, tá? Eu vou pegar e conversar, não vamos Ele tentar vai mandar mudar para o nada. psicólogo. Aí manda Não, pro psicólogo? sim, mas Sim, ele é médico. eu sou terapeuta sexual, tenho uma formação, né, de 3 pós-graduações, eu posso atender. Logicamente que eu não sou psicólogo e nem quero tomar a posição do psicólogo, mas eu acho que é um trabalho em conjunto. Uma pessoa que dois. está sofrendo tem que procurar um médico, tem que Psicólogo. procurar o advogado, tem que procurar o psicólogo, Claro. para ter essa orientação. Porque assim vai Mas aí evitar você o faz o quê? sofrimento. Aí Uma coisa eu vou é conversar, engraçado, vou ver qual que é o porquê desse sofrimento. Certo. Por que ele quer mudar? Primeiro precisa ver se ele é realmente um homossexual, se ele tem uma atração por pessoas do mesmo sexo. E aí, Se é simplesmente um modismo, se é porque o amigo é. Existe muito do modismo em certas situações. chegamos Marisa, um se assunto procurar uma interessante, psicóloga, se Luciana. procurar psicóloga, Marisa, quiser, eu sou lésbica, eu não quero mais ser, o que você fala pra mim? Na verdade, já chegou vários pacientes assim para mim. O que você Eu fala? sou lésbica, eu sinto desejo por pessoas do mesmo sexo e não quero sentir mais. esse O desejo. que você faz? O psicólogo tem que avaliar junto com o paciente por que ele tem essa angústia. A angústia social, a angústia é por falta de aceitação social, a angústia é porque os pais não aceitam. Então, nós vamos fazer com que a família aceite essa pessoa, independente de religião, independente se aceita, se não aceita, se gosta, se não gosta, fazer a família aceitar. Então, quando a família aceita, faz a sociedade aceitar, e mesmo assim, essa pessoa continua, eu não quero ser homossexual, não é porque a sociedade não me aceita, E não é aí? porque minha família, eu não E quero. aí, como é que faz? Aí o psicólogo vai dar ouvidos a essa pessoa. como é que cura? E vai Já que não é ajudar essa doença. pessoa a Isso que eu ia te falar. ressignificar a sua E aí, como é que vida. você vai fazer se não é doença? Ressignificar a vida. Ele vai que você faz ressignificar a isso? sua história, a Como sua faz vida. isso? Na psicologia tem inúmeras técnicas científicas para ressignificação do sujeito, independente se é orientação Aí você sexual ou faz a não. utilização De do história, PNL. mas não tem a ver com terapia de reorientação sexual. Estou falando de ressignificação de vida. Deixa eu Você pode fazer uma continuar com o pergunta. teu desejo, não querer o seu desejo. Felipe, você deixa o seu Otami. desejo de lado e vai dar um outro sentido à sua vida. Talvez o outro sentido seja você casar, você ter filhos, ter família. É isso que nós estamos Tami? dizendo. Não é cura gay. Então, eu quero entender uma coisa só. Tá com o dedinho levantado. Eu. Eu quero entender uma coisa.
todo ser humano, principalmente nesse mundo louco que a gente está vivendo, tem um problema. Seja de depressão, seja de pânico, seja de... Sempre tem. Pensando em conta que tem que pagar, se é a mulher que traiu, todo ser humano tem... O homem que traiu. O homem que traiu. Todo ser humano tem um problema e ele pode procurar um psicólogo para dividir a sua vida, Sim. para conversar, para desabafar, para ressignificar, enfim. Por que que para o homossexual tem que ter uma resolução? Só isso, Uma porque lei. quer queira, quer não... É mais uma Boa. coisa que você tá lá Aí é levando, pro- um aí problema é do pro seu dia Feliciano, a Porque é dia. um preconceito contra o homossexual. Aí a lei é... Não, mas Porque deixa é um o preconceito. deputado Tá, o agora deputado, que explicar. agora é lei. Vamos lá. Pastor e deputado, se não deixar falar, a gente surta. Vai, né? vai. Não surta não, Veja vai. só, No o surto tem que seguinte, ter médico o aí pra problema cuidar. aqui, exatamente o problema que o juiz federal, Dr. Valdemar, resolveu. O problema estava na resolução do concílio. O que está escrito lá não é claro. Por não ser claro o que o psicólogo pode ou não pode fazer, muitos psicólogos, com medo de serem caçados, de terem o seu CRC caçados, porque alguns já foram no Brasil, com medo de perder o seu emprego, ao receber a pessoa, não toca no assunto. E ao não tocar no assunto, deixa um Estado de direito democrático vazio, porque a pessoa tem que ter o direito de buscar. Eles querem tanto com essa deixa eu lei? dizer, Me eu explica. conheci uma pessoa no Rio Grande do Sul, ela me procurou como pastora 2 anos atrás. Era uma psicóloga, ela disse: pastor, eu carrego um trauma comigo, e eu queria que o senhor me ouvisse como pastor. Eu cuidava de uma pessoa, eu dava assistência a uma pessoa, um rapaz que era homossexual, estava conversando com ele, isso que a Marisa falou, que ele parece que ele tinha um problema de éter estônico. E ela começou... O que é isso, por favor? Daqui a pouco ela explica, deixa eu só concluir aqui. O que aconteceu com ele? Ela, quando se viu no meio daquela polêmica em 2013, da tal cura gay, os amigos chegaram nela e disseram assim: ó, não atenda, porque você pode ser denunciada no conselho e você pode perder o seu CRC. Resultado final, ele parou o não tratamento, mas as sessões de ouvir a pessoa, e 3 meses depois o rapaz se matou. E deixou uma carta dizendo que ele não tinha família para conversar, não tinha amigos para conversar. E a única pessoa que ouvia era um psicólogo, mas o psicólogo também não quis ouvi-lo. E ele se matou. Tá. Então esse é o problema. Alguns psicólogos que procuraram a justiça foi por isso, para que se dê uma escrita perfeita, para que a hermenêutica, que é a arte de interpretar um texto, seja perfeita, para que ninguém corra risco de perder o seu Tá, mas eu CRC. queria saber exatamente o que eles querem, que lei é essa? Como Não, é que vai mas curar? A sua equipe poderia Não tem colocar nada a no ver com ar para cura gay, nós. Luciana. Não tem, proíbe o psicólogo de debater o assunto, simplesmente porque, ao debater o assunto com uma pessoa, ele pode, na mente das pessoas, induzir a pessoa a não querer fazer aquilo Não, senhor, mais. você me Isso desculpe, mas seria essa informação a cura está que- errada. Veja só, o senhor é médico, errada. nós estamos falando de Porque psicólogo a aqui. pessoa, o senhor não, a o senhor pessoa- leu, a pessoa- o senhor não psicólogo, leu. o médico pode Olha só, atender. o O que está não, querendo dizer ele, que claro o que ele psicólogo pode, mas ele pode tem medo. atender. É que você não Ele tem deve, uma não? metodologia para transformar a orientação sexual. Não é existe. metodologia, a Você- questão é ouvir. Psicólogo Meu amigo, não é pra você médico. fazer um Se tratamento- psicólogo não é médico, Ele é médico. mas isso não pega nele, porque ele não é psicólogo. Não, ele já acabou de dizer aqui que ele mas é tem terapeuta. psiquiatra, eu vou no Essa psiquiatra, resolução, ele é médico. Sabe a você diferença tem que entre ouvir terapeuta essa resolução, Sabe você tem essa que ouvir de diferença? uma psicóloga. Uma Mas ele psicóloga é que tem o terapeuta, tratamento. não é a É mesma terapeuta, mas coisa? não é Mas o psicólogo. meu psiquiatra Não é a é mesma médico. Ele não coisa? é psicólogo. Ele acabou de dizer Mas é que eu só não o sou nome. psicólogo. Essa resolução O não pega terapeuta nele. não é a mesma coisa. Essa psicólogo? resolução Então não ele é Eu sou pode terapeuta atender. sexual, Ele eu posso pode atender atender o que ele quiser, que não dá problema pra todas ele. as orientações sexuais, posso fazer tratamentos, eu não vou substituir o trabalho dela, porque são trabalhos diferentes, Sim, doutor, mas mas eu que posso fazer uma juntos pergunta? eles vão fazer, vão dar uma resolução. Se Pode aparecer fazer. um ego distônico no teu consultório, ele não se aceita de jeito nenhum, o senhor já fez a família O aceitar, ego todo distônico, mundo... eu já entendi que é a pessoa que E não ele aceita não como ela quer, é. ele Isso. simplesmente não quer. E o senhor faz o quê? Não, meu filho, você vai ter que continuar assim, entender Não, esse o Não, comportamento. primeiro é o senão- seguinte, nem o primeiro ele não psicólogo, fala nem o o que médico tem que terapeuta fazer. determinam nada. A Sim, gente faz a pessoa exatamente pensar isso. e quem decide é o É paciente. o paciente, Nós a não liberdade decidimos pelo do paciente. Então ele faz a paciente. mesma É coisa o que o Como é cliente, que a lei ele- pode Peraí. decidir para o paciente? Como os deputados podem fazer um projeto absurdo que vai determinar qual que é a orientação sexual? Não A pessoa foi que os gosta- tem que deputados, defender. foram nós, Só um minutinho, Marisa, os agora ele tocou em mim aqui. psicólogos Não, que peraí, entraram com a peraí, ação, peraí, não parece uma foram pessoa os deputados. despreparada. Foram os O senhor não psicólogos. sabe do que Ah, o senhor eu está sou falando. despreparado? O senhor não sabe do que o senhor está falando. bom, Deputado então. nenhum fez Só que projeto para primeiro, interferir. Deputado fez um projeto para ajudar a sua classe, a classe de psicólogos e de terapeutas, para que eles não sejam punidos por uma lei mal Que interpretada. eu fui Mas não punida, deveria ter eu lei, fui tem que ter punida, lei pra- não por ter pra, paciente. por exemplo, a Luciana não, Eu. não é homossexual, não Como é é que você trans, não é nada. Eu tô dando um exemplo. Ela não precisa de lei
ela vai lá no psicólogo, pronto, acabou. Exatamente. Então, por que o homossexual tem que Boa. precisar de Exatamente. lei? Ele não tem que precisar de lei. Ele Por tem que tem uma lei pra ele isso? tem que ser atendido como um ser humano, não um ponto, acabou? Exatamente. Exatamente. Eu Dani. atendo O meus problema é que pacientes o como ativismo- ser humano. Veja só, o Felipe está aqui, nós já tivemos Ele tá várias tão vezes. quieto, em Felipe, vários- eu tô em até vários com medo, programas. Felipe. Eu tô com medo Você lembra, do Felipe? Felipe. Felipe tá tão uma quieto. vez nós chegamos numa concordância seguinte: existe uma diferença entre o homossexual e o ativista homossexual. Não, exato. O ativista é aquele que ganha dinheiro para isso, que está ali por causa disso. E o homossexual é a pessoa que tem a vida dela tranquila. O ativista, para que a bandeira dele seja erguida, ele cria esses tipos de polêmica e acaba atrapalhando o próprio homossexual. Não, mas daí Porque não foi isso um quem fez- ativista que Olha, Mas criou eu isso. vou dizer, A o lei conselho- surgiu lá do Felipe, juiz. O Conselho de Psicologia Federal, Tami, ele é do presidente até a moça que faz o café, todos são homossexuais. Isso foi Aonde? do Conselho de Psicologia Federal. Inclusive, se você ver as vezes que ele fala em nome do Conselho, você vai ver que ele é uma pessoa, ele se assume assim. Então, foram colocados no Conselho ativistas. A Marisa está aqui, é psicóloga. Você votou para que esse Conselho estivesse lá, Marisa? Não, Mas ele não te representa? representa. E como é que ele está lá, sem o seu voto? Alguém indicou. Mas, Peraí, mas Felipe, nós- deixa, mas peraí, todos, gente, peraí. mas Felipe nós não falou não nada. temos, por Felipe, exemplo, Felipe, Olha, eu concordo com algumas coisas, outras não. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que os três têm que ir para o psicólogo. Essa é a grande verdade. eu porque- vou. Eu já estou aqui ativando a vou doutora também. Luciana. Assim, Eu acho que você tem que pontuar, porque eu não, disse porque- uma porque, única na coisa verdade- contrária a nada do Não, que você sim. pensa até agora e Ok. você já me mandou para o psicólogo. Doutora, Mas é ruim pro psicólogo? deixa eu... É deixa, ruim? Eu Só vai parece, sem legal. problema. parece, Psicólogo é ruim pro Quem disse isso? psicólogo? parece, Só eu vai sei no que toda, psicólogo eu quem sei tem que problema? toda, Claro, eu sei que não. todo Claro que você psicólogo, falou, eu tô aqui, tô com todo saudade de você, psicólogo vim te dar faz um beijo. supervisão. Vamos lá, Felipe. Mas brincadeiras à Lógico. parte, Quando é psicólogo, acho que não é bom pro psicólogo, o negócio Mas- fica sério. Vamos embora. Mas brincadeira à parte, eu acredito da seguinte forma: parece que a gente está dando 500 passos para trás, não por gênero, mas sim como ser humano. Porque eu não conheço o hétero Feliciano, eu não conheço a hétero Marisa, o hétero doutor, a trans Tami, a hétero Luciana, o gay Felipe, não é isso, né? Eu acredito que tem muito mais além do que isso. Eu acho que você fechar em gênero e conceito é extremamente burro, né? Você simplesmente Colocar uma tarja. sim, uma tarja. Eu Esse, sou- esse é gay, esse não é, ou esse é negro, ou esse é japonês, ou enfim, isso não Separatista interessa. Né? Eu acho que o grande barato da vida, eu acho que é isso. Eu acho que não é você estar diante. Porque o que eu faço, o que você faz, o que ele faz dentro de quatro paredes, isso não vai atingir no Congresso Nacional, isso não vai atingir talvez no seu consultório, muito menos talvez no consultório da doutora, mas a gente vive feliz, é isso que importa. Eu posso falar né? da liminar, porque até agora nós não falamos o que significa essa bendita liminar, Pode falar e o depois eu que vou chamar ela um VT. o Pode que falar. diz dentro dela. Por favor. Na verdade, a liminar, ela começa dizendo assim, ó: considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão, considerando que há na sociedade uma inquietação em torno do assunto, considerando que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para esclarecimento sobre as questões da sexualidade. Em nenhum momento a resolução, a liminar, sustou a resolução, apenas deixou claro que alguns artigos da resolução é capcioso, cerceia o direito do psicólogo e cerceia o direito da própria pessoa humana de buscar ajuda, seja para que for. Então a sexualidade dela, se ela tem algum problema com a sexualidade, pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, ele tem esse direito. E se ele quiser mudar de trans homem para trans mulher, de hétero para homo, para bi, a sexualidade é fluida, hoje em Doutora, dia se sabe. doutora, O gênero é fluido. eu Então concordo. como é que a gente pode dizer que uma sexualidade de um ser humano é estática? A ciência mesmo diz hoje, a teoria da diversidade sexual, que ela é fluida, não é estática, como que é define as fluido? ciências biológicas. O que é Então nós fluido? estamos Pode transitar pela Se você sexualidade pode- que você se quiser. a Tami Pode resolver, eu sou trans homem, mas eu resolvo ressignificar, não resolve, né? quero mais. Ela Não, pode, não resolve. ela pode. Se ela não quiser mais isso na vida dela, e quiser Não, mas não mudar de não, ideia, então, mas não eu estou falando do gênero dela. Se ela quiser mudar, ela pode mudar a que ela quiser. Quem Mas a é pessoa que muda de vai? É sério que você tá vendo ela na Quem sua é
Tá mesmo? Ainda tô. É mesmo? É. Então eu vou te chamar de Dr. Márcio. Pode chamar. Tá bem. Doutor. Pode. Não, Pois doutor é. não, porque você não é doutor, é psicólogo. Eu não tinha É notado que ela psicólogo. chamou É o de ela. psicólogo. Ah, a gente fala o que a gente vê, eu tô vendo um me psicólogo. perdoe, mas é como eu te conheço. Mas então, a primeira vez que eu te vi, Uhum. prazer, Prazer, Tami, prazer. Marisa, tá? Prazer. Então, Então, o Tami, então, o Tami pode ter... senão eu ia te É, mas chamar às de ô vezes eu erro Marisa. também. Tá. Às vezes eu chamo de A, mas não é porque eu tô chamando de mulher. Que às O vezes é por Tami, força hoje, gênero caduco. homem, mais biologicamente mulher, o trans homem Tami, que é isso cientificamente que o Tami é, ele pode, de repente, ter alguma decepção e querer ressignificar o corpo novamente. Mas Ele existe pode, existe nos centros, Eu tenho um exemplo nos de uma centros amiga de sua, apoio, doutora. a Daniela disforia Mercury. de gênero Daniela existe, ele Mercury. pode Casou fazer, o três governo vezes, paga vários isso. filhos, teve casamentos Lu, lindos, você e agora mesma- casada com você- uma mulher você- e vive muito bem feliz. Você Lu. mesma disse sobre ela biologicamente mulher. Mas Gênero homem. gênero homem. O ser humano, ele é movido pela mente quantos por cento? Não tem quantos 100%. por cento? 100%? Não, não tem isso, doutor. Eu acho. 100% pela mente, Eu então acho. o corpo não influencia nada. Se o corpo não Não é importante, influencia. Tami, Eu acho que é tudo a por que, cabeça. que você mudou o seu corpo? Eu Porque mudei- ele é eu mu- importante pra Não, você. eu mudei de dentro pra fora. Sim, mas precisou tirar os As emoções seios, que precisou determinam. tomar São as emoções hormônio, que determinam, precisou exatamente. se reconhecer como homem para se sentir bem. Tá, mas eu vou fazer Isso uma- é uma Mas olha significação, só, você por exemplo, mudou. você tem tesão por uma pessoa, por um gênero. Não tem jeito. Quando você tem tesão, tesão vem e você pode matar, amarrar de corda. Mas E o então tesão eu tá vou- lá. Alguém volto conhece àquele o Bucky assunto. É Angel? simples, Conhece tesão. o Bucky Angel? Conheço. Eu volto- Era mulher, gostava de mulher, Tinha tesão. virou homem e gosta de homem agora. Como é que se explica? Porque a sexualidade não Bissexual. tem a ver com É o que ela gênero. falou, fluida, né? Fluida. O gênero é uma coisa. Sim. Você é homem ou mulher. Eu A estou falando da sexualidade, você se relaciona com quem você quiser. A sexualidade é Eu fluida. posso ter me transformado no eu sou da gênero seguinte masculino. opinião. Se é Jovem. fluida, Que é como o eu me homossexual relaciono. pode ter o direito É de como eu fluir me para reconheço. onde ele quiser, só Eu isso me que estamos reconheço. falando. Não é cura gay isso. Eu me reconheço homem E pode gostar de e homem. poderia me relacionar com homem sem problema algum. Porque eu me reconheço homem, não quer dizer do que eu vou gostar. Eu tenho a Segura, seguinte... gente, que agora Que eu vou, seria ter que- gay, eu, vou, né? eu vou chamar a matéria super pop e saber o que os homossexuais têm a dizer sobre. Ela disse que não, mas a cura gay. Que não existe, ok? As pessoas. Levamos um ator às ruas para oferecer o tratamento, que obviamente não existe, mas vamos ver o que as pessoas acham. Coloca aí. Olá, Luciana. Como você sabe, o juiz Valdemar de Carvalho liberou a cura gay. Com isso, os psicólogos vão poder tratar o assunto como uma doença. Mas como é que os homossexuais reagiram a isso? Será que eles consideram essa possibilidade? Por isso, a gente resolveu vir para um lugar bem movimentado aqui de São Paulo para fazer um teste. A gente vai contar com a ajuda de um ator, vamos ficar escondidos, e esse ator vai dizer que é um ex-gay, que passou pelo tratamento da cura gay, vai até distribuir uns panfletos, e a gente quer saber o que as pessoas pensam, como elas reagem. Eu vi essa liminar na justiça e eu acho assim, cada um deve ter a sua orientação, mas não custa buscar um psicólogo, entendeu? Nosso ator tá ali, tem um bando de gente saindo. A gente está numa rua muito movimentada aqui de São Paulo, em frente a um shopping center, muito conhecido. Você já viu falar da cura gay? Eu sou um ex-gay, fiz tratamento, hoje me curei. E não sei se você conhece alguém na sua família, conhece? Então, você não acha que seria importante passar para ele, porque a cura gay... Mas não existe isso. A doença seria infecciosa, entendeu? Pelo contágio. Mas você ser alguma coisa que você é... Olha, ele tá argumentando, hein? Vamos até ele lá. Você ganhou um panfleto aí sobre o quê? Atenção, a cura gay existe. A questão da cura gay não existe, entendeu? Creio que a pessoa nasce assim e morre assim. Eu vi essa liminar na justiça e eu acho assim, cada um deve ter a sua orientação, mas não custa buscar um psicólogo, Isso. entendeu? Vou te fazer uma pergunta, você é gay? Não. Não? E conhece alguém que é? Conheço, eu tenho Conhece. vários amigos que são Que assim, são. respeito, entendeu? Entendi. Mas eu tenho um amigo meu que também parou de ser gay. Me parece que você acredita na cura gay? Eu acredito que depende do foco de ser uma cura gay, entendeu? Mas eu acredito que sim, porque teve um amigo meu mesmo que ele virou evangélico e parou de ser gay. Desse seu amigo, você acha que, por exemplo, ele tava tipo com resfriado, e aí ele se curou e agora ele não é mais gay? Você acha que é por aí? É uma doença mesmo? Então, é complicado isso, é como eu falei. Ele disse que não sinto mais vontade de relações com o homem, ele tinha relações, era ativo, e hoje ele construiu uma família, tem uma namorada.
eu acho que você não custa ir lá e fazer o tratamento. E aí, se valer a pena, não. Beleza, deixei de ser gay, foi uma doença, ou foi uma modinha que passou, em qual existe modas hoje. Acho que pode ser moda, a pessoa resolveu ser gay por uma temporada. É isso? Eu conheço pessoas que muitas vezes resolvem ser gay por uma temporada. Tem amigo meu mesmo que fala, mano, eu sou bi agora porque, sei lá, fui experimentar e gostei, mas, tipo, construiria uma família normal com uma mulher, não com um homem. Tá pensando em entrar nessa moda ou não? Não mesmo. Você realmente acha que cura gay existe? Existe. Me dá esse papel, por favor. Aqui temos o contato. Você conhece alguém que buscou a cura? Cara, por que você acha que isso existe? Existe, eu sou ex-gay, eu me curei através da cura gay. Eu sinto pra você. Como é que é no país de vocês? É mais fácil, é mais difícil? Lá eles consideram doença ou não? A diferença entre França e Brasil é que na França não tem tantas mortes. Aqui em São Paulo, em alguns bairros, em meu bairro aqui, onde eu moro, eu vejo pessoas andando, tipo, tranquilamente na rua, se beijando na rua. Você não veja isso tanto na Áustria. Daqui a pouquinho a gente volta, que aliás o debate está muito bom. Mas eu vou falar com você que está na sua casa. Você sabe o que mais me interessa quando eu compro qualquer peça de roupa? Gente, a qualidade, é claro, né? E quem produz peças de qualidade para a indústria da moda traz junto o estilo, um bom corte, caimento perfeito no corpo. Gente, e é assim com a Black Jeans, que está há 20 anos no mercado, trabalhando sempre com as principais tecnologias de confecção para o universo da marca. Gente, eu tô olhando aqui, mas realmente dá para ver, né, que eles têm uma equipe de criação que pesquisa constantemente para nos trazer as melhores tendências da moda mundial. Eu tô dando uma olhada nesses dois looks. Olha só, gente. Dá uma voltinha. Eu adorei a lavagem, o caimento, o corte, olha, cinturinha fina, bumbum brasileiro, o design bem original, arrojado. Olha que demais, essas coisas estiadas, né? Meio destroyed. Black Jeans é sempre bem confortável. A Black Jeans é uma das principais marcas de jeanswear no Brasil. Você quer saber onde encontrar? Ou, por exemplo, você também quer ser um revendedor da Black Jeans? Entre no site blackjeans.com.br e confira a revenda mais próxima para você chegar e aproveitar também. O rapaz também tá arrasando ali, ó. Super na moda, está bonitão, hein? Obrigado. Obrigada, arrasaram. Bom, voltando aqui, eu gostei que tinha um rapaz ali que falou que ele teve um momento, eu tava errado, ele falou assim que ele virou, teve um momento que ele quis ser gay, aí ficou gay, aí desvirou, mas aí eu tô bi, né? E se ele quiser ser gay por um tempo, depois não quiser ser mais, depois quiser ser gay de novo, depois quiser ser bi? Mas se ele quiser ser gay por um tempo, é porque é gay, né? Porque você não vira e fala assim, eu quero ser gay. Mas e se ele quiser experimentar e aí não gostou, ou experimentou e depois gostou pra caramba? Mas não tem que ter uma regra, a pessoa faz o que ela tem vontade. Falou que a sexualidade é fluida, eu gostei dessa... A ela é fluida, ela caminha, ela vai. É fluida, ela vai e não pode voltar. Agora uma pergunta para vocês dois. Por que essas ideias, para vocês, porque vocês vivem no meio, por que essas ideias sempre saem, na maioria, da bancada de evangélicos? Eu ia falar isso. Eu expliquei isso agora há pouco. Da bancada evangélica. Temas polêmicos, Felipe. São psicólogos evangélicos. Não. Foi uma psicóloga que foi entrevistada. São 30 psicólogos, nem todos são evangélicos. Tá, mas ela foi entrevistada? Tentaram entrevistar uma evangélica exatamente para massificar, para carimbar a gente como sendo gente da idade medieval. E não é assim. Então, eu sou evangélica e pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos. Faço pós-graduação de educação infantil. Quem tem coragem no Congresso Nacional de ir para os debates polêmicos são deputados conservadores. E quando você vê que uma pessoa está tendo o seu direito atingido por uma resolução que nem lei que é uma resolução interna, você se sente ofendido, porque isso é injustiça. Imagine você perder o seu diploma porque você está sendo tolhido por uma resolução que é mal interpretada. Três psicólogos no país perderam o CRC por causa disso. Por causa desse assunto. CRP, né? CRC ou CRP? CRP. CRP. Então, eles perderam o seu CRP por causa disso, porque alguém disse, olha, ele tratou como doença. Ô Lu, mas a pessoa foi caçada. É impressionante, mas eu vou concordar com o Marcos. A culpa não é da bancada evangélica. A culpa é da população. A culpa é do povo, que não colocam representantes dele lá.
o povo evangélico coloca representantes evangélicos e por isso eles têm uma bancada evangélica. Ele falou, O povo LGBT não é unido. Porque se a gente começasse a colocar representantes nossos lá, nós teríamos uma bancada LGBT com o mesmo tanto de deputados que tem a bancada evangélica e a gente poderia bater de frente. Não adianta eu entrar lá como deputado e brigar com 50 deles. Eu sou um voto, eles são 50 votos. E o que vence lá dentro são votos. Então, a culpa não é dos evangélicos e não é dos deputados evangélicos. A culpa é nossa, da população, principalmente da população LGBT, que não se une para colocar representantes nossos lá. E a gente deve repensar nas próximas eleições. Agora vocês vão conhecer a história de Eduardo Rocha. Ele se considera um ex-gay. Aí eu quero ver. Coloca aí. Este é Eduardo Rocha hoje. Mas ele já foi assim. Aos 17 anos, adotou o nome de Grevânia. Ele apresentava um programa caracterizado de mulher. Atrás da maquiagem, um drama do passado. Eduardo foi abusado sexualmente quando tinha apenas 5 anos. A adolescência foi regada a bebidas e drogas. Foi quando o ex-gay ouviu um chamado divino. E naquele momento eu não tive como negar o que estava acontecendo comigo. Que realmente era o Senhor me chamando para uma missão, o Senhor falando ali comigo naquele momento que eu estava ali. Eduardo se casou com uma mulher e disse que a homossexualidade ficou no passado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os telespectadores e o pessoal que está aí no palco. O pessoal está bem, assim, com os ânimos aflorados nesse debate, nessa discussão. O Eduardo, primeiro, A gente tá tranquilão eu fiquei hoje. assim, bem triste de ouvir a sua história, porque qualquer criança, qualquer pessoa que tenha sido abusada com 5 anos de idade é uma tragédia que não tem o que se falar, realmente. E que não tem a ver com a triste. sexualidade dele. Não, mas eu não sei também, mas é é horrível, horrível isso. pelo Vamos fato, combinar que é pelo horrível. fato Exato. Isso Exato. que a Tami está dizendo é muito interessante, né? Porque, assim, as pessoas não conhecem a minha vida, não conhecem a minha história, não conhecem a minha sexualidade e já determinam e se colocam numa posição de poderem falar sobre a minha Não, sexualidade. ninguém falou nada, só falei que Ele falou, isso não tem nada a ver com a sexualidade dele. Sim, sim. É a minha opinião. Eu acho que não tem a Sim, ver. mas Eu nunca fui abusado isso que é e interessante. tem a minha sexualidade é do jeito que é. É isso que é interessante, o Luciana. E acho que é um pouco disso que a gente quer esclarecer aqui, porque eu vejo as pessoas falarem, e você não tem noção, Luciana, o que eu ouço e o que a minha família ouve e como as pessoas se dirigem a mim. E é interessante pelo seguinte, o doutor, eu não sei bem o nome dele, ele falou a respeito de um caminho que existe quando a pessoa... ele até chamou a atenção do Marco Feliciano, né? Porque se for um homossexual falando eu saí do armário, como eu dizia, e outras pessoas dizem, pode falar. Mas se for um pastor, deputado evangélico falar o termo saiu do armário, isso é inadmissível dentro do politicamente correto, né? Mas isso em tudo, né? Você acabou de me julgar também só para eu do que eu falar acabei de falar. Só para eu poder falar um pouco, Fala, Eduardo, pode falar. depois eu quero ouvir as opiniões. Ele fala a respeito de um caminho, e eu queria brevemente contar e resumir um pouco da minha história, porque eu assumi a homossexualidade para minha família com 17 anos de idade. Ok. Meu pai, quando soube que eu era homossexual, meu pai veio ter uma conversa comigo muito dura, porque ele disse para mim assim, meu filho, como você não teve coragem de me contar sobre isso antes, sendo você uma pessoa tão próxima e sabendo que eu sou um pai extremamente liberal. Então, só para você entender o nível de relacionamento que eu tinha com os meus pais. Ok. A minha mãe, a mesma coisa. E eu levava namorado para dormir na minha casa. E Então sempre você tive foi bem aceitação. recebido em casa? Fui muito bem recebido em casa. Com 17 anos eu tinha um programa no SBT local, lá em Uberlândia, que era o programa Grevânia Rio Shelley. Bem recebido em casa, ok. Fui homenageado na Câmara Municipal, participava de festas Ok, a e gente eventos. entendeu. Eu tive uma aceitação Família na que o senhor- sociedade. Ok. Né?
Então, as pessoas viram e falam assim, mas o Eduardo fez isso porque ele nunca foi homossexual. Na verdade, assim... Não, peraí, Eduardo, a gente não chegou ainda no que você fez. Você era bem aceito, era gay, e aí? E aí, Luciana, houve um momento na minha vida, e eu era uma pessoa que, quando falava a respeito de evangélico, talvez eu fosse muito parecido com não gostava? Não gostava, era avesso aquilo, achava que os evangélicos eram pessoas ignorantes, pessoas preconceituosas, né? Pessoas que efetivamente não sabiam nada sobre aquilo que eu estava vivendo. Até porque eu era um militante LGBT, né? Eu fazia parte das manifestações e lutava politicamente pelos direitos dos homossexuais. Só que houve algo que aconteceu na minha vida que foi muito mais forte do que eu, Luciana, porque eu ouvi verdadeiramente uma voz falando comigo: eu sou o Senhor e a partir de hoje eu vou mudar a sua vida e eu vou mudar a sua história. E aí você parou de ter tesão no seu namorado? Como? Você tinha um namorado? Tinha um namorado. Você parou de ter desejo por ele, ser mais educada? Então, Luciana, isso nós estamos falando de um processo, né? Então, quando você ouve essa voz, do dia para a noite, você falar assim para mim: Eduardo, no dia seguinte você não sentia mais desejo, você não sentia mais tesão, você não sentia mais nada por outro homem? É óbvio que não foi assim. Não é uma chave que a gente tem, liga, desliga, gay, não gay, não é Eduardo, assim que funciona. é só uma pergunta nesse contexto aí mesmo. Mas você também poderia, independente da religião, eu estou falando de você, Eduardo, como pessoa. Você poderia ser o Eduardo normal e não ter escutado um chamado de Deus. Que legal que você escutou, eu acho muito bom, a gente está sempre próximo de Deus. Mas você poderia ser o Eduardo normal que simplesmente acordou e falou: não quero mais me relacionar com um cara. Mas aí é que tá, Tami, não foi isso que aconteceu. Não, eu sei que não foi isso que aconteceu, mas o que eu quero dizer é que poderia acontecer porque eu conheço gente que já se relacionou com um homem. E aí depois falou: não é, mas não é isso que eu quero ficar com mulher. Olha, e ficou o que eu com mulher, costumo sem problema dizer, nenhum. Luciana, é que me transformar da condição ou da orientação homossexual para heterossexual foi a menor das coisas que Deus fez na minha vida. Deus me deu uma ressignificação de vida. Até mesmo o meu próprio abuso que eu sofri, depois eu me tornei presidente de uma associação onde a gente tratava de crianças que foram abusadas sexualmente. Tudo isso é muito bacana, mas legal, assim... Eduardo, obrigada. Obrigada, Eduardo, pode falar. Não, tudo isso é muito legal que o Eduardo está falando. Legal. Mas a gente não está aqui nem para defender bancada evangélica, nem para entrar nessa questão de que se vai ser curado, se não vai. Eu só acho o seguinte: é muito perigoso quando a gente usa o termo cura, porque a gente vive num país que muitas pessoas não têm acesso à informação. Quem então usa o termo cura? Muitas mães, quando se fala a cura gay, como foi espalhado por aí... Quem espalhou a cura gay? Eu não saiu de lá de dentro. Não, senhor, saiu da mídia. Quem espalhou foi a mídia que criou esse nome, que criou esse rótulo e Então, carimbou. o que acontece? Porque a gente tem que levar em consideração que a homossexualidade, ela tem que ser tratada como não precisa nem que ser tratada, como um segmento, não, como da uma sexualidade. Da própria sexualidade. Gente, você viu o preconceito tabu que tá todo mundo com medo de falar a palavra tratada. A homossexualidade. Mas por que tem que ser tratada? E a não se trata só que é doença. Eu acho que de homossexualidade, não é cura, doença. Então, a tal, gente, entre aspas... eu tô confusa aqui. Eu tô totalmente confusa. Mas é que dentro da Mas confusa com o quê? Celso, peraí, Celso, desculpa. Eu acho que você está falando perfeito. Eu acho que nós temos aí, dentro das orientações sexuais, nós temos o hétero, nós temos o homossexual, o bissexual, pode ser o caso dele até, e tem o assexual. Hoje aceito tem como uma orientação. Então nós temos que respeitar a pessoa. Se o cara quiser transar com uma torta de morango, ele vai transar. Deseja que é importante. Se quiser transar com uma melancia, vai transar. Sabe? Eu acho que isso, na verdade... Segundo a Associação de Psiquiatria Americana, hoje é considerado orientação sexual pedofílica a pedofilia. A diversidade sexual e a aceitação de diversidade sexual abre um paralelo, um leque tão grande que é apavorante isso, a gente falar disso, entendeu? Peraí, eu acabei de... Pedofilia é doença, não? Depende do que você fala, depende de que país. Se você falar na Alemanha isso, você é processado. Pelo amor de Deus, eu morei na Alemanha há 4 anos, você não pode pegar uma criança de 10 anos de idade. Já tem 15 países
lutando pela aceitação social da pedofilia. No Canadá já existe até projeto de lei. Projeto de lei Eles não quer dizer que vai lançam um olhar passar, de né? amor ao pedófilo, mas não à criança. Quando a gente fala de diversidade sexual, a gente está falando de várias maneiras de fazer sexo é perigoso. Quando nós estamos falando de orientação sexual hétero, homo, bissexual, assexuado, então a gente traz para um leque de normalidade. Quando nós estamos falando de diversidade, como a teoria aqui da diversidade está falando sexual, eu tenho pavor disso, porque assim, abre leques para inúmeras possibilidades. Mas a doutora não pode tirar o direito de que a cabeça do ser humano é uma fábrica do que ele quiser. Sim, entendeu? e ele tem que ser tratado Sim, nesses tudo bem. casos Aí, como doença, a partir do momento que a gente... O que nós temos, o que eu acho que tem que entender é que é o seguinte, não é doença, ninguém está aqui, não é doença. Nunca foi, eu nunca será. moro com o meu companheiro muito bem, somos felizes, vivemos muitíssimos bem, nos respeitamos, não temos problemas algum. Você é um ego sintônico. E aí, seu marido não tem TPM. Isso que eu ia falar, mas aí tá de boa? Tu briga em casa? É porque seu marido não tem TPM, por isso que você vive nessa paz. Não briga em casa, Felipe? Não tem briga? Não Jura? tem briga em casa, meu. casamento moderno? Minha casa parece uma igreja. E não tem briga nenhuma? Não tem Você tá briga. casada há quanto tempo? Já tô há 3 anos já. Ah, por isso. Ó, uma coisa que eu acho que o Marcos vai concordar comigo. Mas segura que estamos dizendo que eu tenho que chamar esse Demógenes, que era gay, entrou pra igreja, virou ex-gay, agora fora da religião, voltou a ser homossexual. Ele é o ex-gay. Nossa, o negócio tá ficando animado aqui, coloca aí. É diversidade. Luciana Gimenez, muitas pessoas não acreditam que exista ex-gay. Mas e se eu disser que o Demógenes é ex-gay? Calma que a gente vai explicar, é confuso, mas o Demógenes assumiu a homossexualidade aos 16 anos, entrou para a igreja, ficou esse período sem assumir a homossexualidade e agora voltou a ser gay. Como é que foi isso na sua vida, Demógenes? Então, eu me assumi com 16 anos. Tá. Aí, minha família inteira é da igreja, meu tio me convidou para ir à igreja. Frequentei durante 4 anos a igreja. E por que você decidiu entrar para a igreja? Você vivia muito preconceito em casa ou mesmo fora? Na escola. Na escola. Ah, e eu achava que era errado pelas pessoas ficarem me apontando, me chamando de bicha, de gay, de viadinho. E aí eu tentei ir pra igreja pra ver se as pessoas paravam de me apontar, porque ninguém gosta de ser apontado. Mas você continuava sendo apontado? Não como na escola, mas sim. Aí, o que fez você desistir de tudo isso e voltar a se assumir? Porque eu não era feliz. E demorou para você perceber isso? 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, como é que foi esse conflito interior que você viveu? Foi ruim, porque lá na igreja eles falavam, né? É um espírito, a gente tem que tirar. E a sua família nessa história toda? Minha mãe, ela foi crescendo, foi aprendendo junto comigo, né? Que o que eu sou, ser gay, não é errado, que não é demônio, não é possessão demoníaca, não é nada disso. E ela foi crescendo junto comigo, ela foi vendo que o que interessa é a minha felicidade, não o que os outros vão falar ou vão fazer. Demógenes, então, na sua opinião, não existe ex-gay? Não. De jeito nenhum? Não. Você viveu isso e pode comprovar? Sim. E se alguém disser, bom, hoje pra você, olha, mas existe a cura gay, você quer tentar? Mentira. O que você pensa a respeito dessa questão polêmica da cura gay? Que é uma mentira, que é pra tirar o foco de outras coisas que eles estão fazendo lá e colocar na gente, tipo, porque gay é polêmico. Como homossexual, você se sente ofendido quando alguém chega e diz, olha, eu posso curar você? Sim. Parece que é uma doença? Sim. Sim? Gay não é um vírus, ninguém acorda e fala, hoje eu tô gay. Por que você acha que as pessoas ainda se incomodam tanto no Brasil com essa questão? Sinceramente, eu não entendo o que incomoda, o que interfere na sua vida, o que eu faço da minha. O Brasil é preconceituoso? Muito. Você acha que essa questão pode ainda trazer mais preconceito para os homossexuais? Sim, porque as pessoas vão começar a olhar a gente como doentes, pessoas que não têm informação, que não sabem o que é, com medo de encostar na gente. Já tem, né? Esse tipo de preconceito, tipo de não sentar do nosso lado no transporte público. Você sente isso? Sim. No dia a dia? Não sentam do meu lado. Acontece, não é sempre, mas acontece. E agora com isso, agora que não vão sentar mesmo, vão entrar num vagão e todo mundo saindo também. O que você diria para quem está nos assistindo, né, que acredita em tudo isso, né, e que também está vivendo esse conflito interior?
que essa cura não existe, que não existe ex-gay, não tem uma vacina que vai te fazer deixar de ser gay. Vai viver sua vida, vai ser feliz, para de ficar acreditando no que os outros falam, que vai ser bem melhor. E o que você diria para o deputado Marco Feliciano, que está no nosso palco? Para ele parar de disseminar ódio, porque ele tem acesso a uma grande quantidade de pessoas e que o Deus que ele acredita não é o mesmo Deus que eu acredito. Que o Deus que ele acredita prega ódio, condenação e coisas ruins. O Deus que eu acredito não prega isso. E quem é o Demógenes hoje? Feliz. Feliz. Um homossexual feliz. Você ficou até emocionado porque isso estava dentro de você. Durante esses 4 anos você não podia falar. ser quem você era. Sim. É? Tá bom, obrigada. Viu? Imagina. Falou e você foi citado mesmo. Eu também tenho que, né? Pela ordem, excelência. Vai. Eu queria mandar aqui um recado. É Demógenes o nome do rapaz, né? Ele falou que você dissemina Que eu ódio. dissemino ódio. Ele não falou nada mesmo, vou defender. Demógenes, eu nunca disse nada disso, Demógenes. O projeto nunca foi meu. Eu só era presidente de uma comissão. Soprou pra você. Eu sou a pessoa mais equilibrada que tem. Eu vou para os debates, fico quietinho no meu canto, não levanto a voz, não maltrato as pessoas. Falar com Demógenes gay, seja feliz. Se você está feliz assim, seja feliz. Vou falar com Demógenes, ex-evangélico. Você conhece a Bíblia. Um dia na eternidade, quando você sentar de frente para Deus, pergunte para ele se algum dia eu pratiquei algum tipo de ódio contra você. Seja feliz. Amo você e amo todas as pessoas que são seres vivos do nosso país. Completando o que eu ia falar na outra parte, uma coisa que eu acho que o Marcos vai concordar comigo. A sexualidade, Marco, né? Nada tem a ver com religião. Não entendo. Exatamente. Inclusive, você me deu uma deixa interessante. Antes, eu fui eleito em 2010 e assumi em 2011. Em 2010, sexo é o que eu pratico, amor é o que eu sinto. Em 2010, o assunto da homossexualidade já estava no parlamento com Jair Bolsonaro. Foi Bolsonaro quem levantou essa história a respeito daqueles projetos que haviam dentro do movimento LGBT, que eram quase 300 projetos que transformavam o homossexual numa casta superior a todos os demais, a respeito do kit gay, aquelas coisas todas. Então não é a bancada evangélica, Bolsonaro é católico. Né? Quero até aproveitar e mandar um beijo para o Jair e dizer que isso não é coisa da bancada evangélica, é coisa que chega até nós somos representantes do povo, precisamos dar uma resposta. É coisa que nós, população, precisamos nos unir Tami, e colocar representantes nossos lá. Tami, você disse uma coisa, mas olha só, vocês têm representante lá. Não. Só que o representante que vocês têm lá não tem coragem. Não é que ele não tem coragem. Não é que ele não tem coragem. E fora que ele está sozinho. Nós temos que colocar representantes equilibrados lá. Eu acho engraçado isso. Quando eu cheguei em Brasília... Quando tem, só um momentinho, Feliciano, quando tem, por exemplo, essas histórias todas, aí você vê todos os gays indo pra rua, pra fazer a passeata. Na hora de votar, né? Não. Aí na hora de votar, de realmente colocar alguém lá, eles não colocam. Eu concordo. Aí também não, aí não dá pra você simplesmente passar a mão na cabeça. Na ausência de deputados que lutem as causas de vocês, eu tomei a iniciativa de 2011, 2012 e 2013, procurei o deputado Jean Willis, que é um deputado que representa, que é o único homossexual assumido, sentei com ele inúmeras vezes no cafezinho da Câmara e disse, Jean, vamos criar uma ponte, ao invés de criar um muro, separar, vamos criar uma ponte. Eu falei isso aqui, eu disse, vamos tentar o debate no nível de ideias, mas não há ideias, porque parece que com ele, quanto mais bater, mas tem melhor ele aparece. Pra outra pessoa. Tem que colocar outra pessoa que eu acho que tem que ter ideias. Luciano, eu queria falar sobre essa entrevista, que ela, aliás, ela é bastante importante, porque ele, o homossexual, o heterossexual, ele exerce a sua sexualidade num momento da vida que ele é capaz de suportar. Um homossexual pode, em um momento, ele não tem condições de viver a sua sexualidade como homossexual. Então ele pode casar, ele pode ter filhos, mas ele é homossexual. Porque ele tem desejo por pessoas do mesmo sexo. Né? Em outro momento, a oportunidade da vida, porque se a pessoa fala, eu sou homossexual, ele trabalha num banco, ele é despedido. Ou então ele é cerceado, ele vai... Eu estive em Porto Velho há alguns dias atrás, onde eles batem, onde eles matam. Então ele não pode exercer a sua sexualidade. Quer dizer que ele não seja... Então ele não é ex, ele sempre foi homossexual. Em algum momento da vida, ele não exerceu e depois ele voltou a exercer. Por exemplo, tem que ser respeitado por isso. Por exemplo, se eu transar com o Marco Feliciano, isso não significa que o Marco seja gay. Como ele assim? É um homem heterossexual tendo uma relação homoafetiva. Calma. A partir do momento que o sentimento entrar no coração dele,
aí sim ele pode ver a Então possibilidade de é querer pelo, ou é não pelo sentimento, virar. não pelo Hã? ato? Oi? É pelo sentimento, não pelo pelo ato? sentimento, Você não pode pelo querer um ato. ato homossexual. Mas se ele não amar Porque ninguém, se ele não gostar de ninguém, então Ele não ama ninguém, pronto. Foi o que eu falei. Sexo Por que é o a que gente tem que você ficar pratica. taxando quem Não é coloque quem? dúvida na minha cabeça, não, pelo amor de Deus. Eu já não sei mais o que, que eu sou. Eu tô achando que eu sou essa mesa. Gente, eu aqui. posso falar? Marisa Lobo, fala. Eu posso falar? Tudo bem a gente estar aqui nos bastidores se divertindo com toda a situação, né? A questão é, o ser humano tem o direito de ser o que ele quiser e de buscar ajuda se ele quiser. Se ele não quiser, ele volta. Se ele quiser, ele vai. E não Você existe entende? cura gay. Não existe cura gay. E o Conselho de Psicologia não pode impedir qualquer profissional de atender, Mas impediu acolher, mesmo. de Atender acolher, ser humano. escute, acolher o ser humano. Isso. Seja para qualquer motivo. Eu fui cassada pelo Conselho de Psicologia em 2014. Eu vim aqui antes de ser cassada. quê? Eu fui cassada em 2014 porque eu curava gay. Eu provei 3 homossexuais que foram na audiência, foram provar. Ela nunca induziu convicções de orientação sexual. Perguntaram para eles o que eu fazia com eles dentro do consultório. E eles disseram, eu tinha depressão, não tenho mais. Eu não tinha relacionamento com meu pai e com a minha mãe, hoje eu tenho. E eles continuam gays. Então, foi equivocada a ideia. Eles deram um tiro no pé. Mas eles tinham que manter Mas alguém o fez isso? nome da Marisa Lobo, curadeira de gay. Eu entrei na Imprensa. justiça, a justiça anulou a cassação. O Conselho Regional apelou. Mas quem que fez Aí isso eu fui contra pro você? Foi uma federal e perseguição? o federal não me cassou. Portanto, eu não sou cassada, porque eu recuperei na justiça e no Conselho Federal. Parabéns. Aí o Conselho Regional, não contente, estou falando para falar do ativismo do Conselho de Psicologia, não contente, entrou com uma ação civil contra mim recente, pedindo 50 mil reais e R$1.000 cada vez que eu tocasse, reclamasse e falasse que o Conselho de Psicologia, hoje ele é ativista político, ideológico, partidário. E o que aconteceu? Eles perderam a ação. Alguns meses atrás vão ter que pagar as custas do meu advogado. Então há uma perseguição muito grande. Por que essa perseguição aconteceu? Por causa da resolução, porque ela é dúbia, ela é necessária, mas ela é dúbia. Ela deixa Me explica lá. essa resolução, ela então. é capciosa. Ela diz, por exemplo, que não podemos oferecer ajuda, tratamento para não solicitados. Até vou ler para você. Então ela mesmo deixa claro que se a pessoa procurar ajuda, você pode ajudar ela. É equivocada a ideia É muito que a grande? resolução ela proíba uma pessoa de atender um homossexual, mesmo que seja para mudar a sua condição. O que nós não podemos é oferecer tratamento, a resolução fala isso, e nós não podemos oferecer tratamento para aquilo que não é doença, e nós não podemos lançar falsas expectativas, porque nós não sabemos se isso vai acontecer ou não vai acontecer. A história individual de cada sujeito, o Certo. sujeito é dono da sua história, a sua orientação é dele, ele faz o que quiser com essa orientação. Se ele quiser transar com homem, transa. Se quiser transar com mulher, transa. E ninguém tem a ver nada com isso. Certo. Se o cara é evangélico e resolve deixar de ser homossexual, Problema o dele. próprio psicólogo tem que respeitar, porque foi uma escolha dele. Porque o setting terapêutico é sagrado. Quem manda no setting terapêutico é o cliente, é o paciente. Então eu tô confusa. Não é Não sei o mais nada do que tá psicólogo, ele não acontecendo, tem tô no esse programa poder, ele errado. não Mas pode. é só E paz ele e tem amor. que ser processado. Luciano, se ele fizer isso. Fechou a porta do Esse consultório. Esse programa você está simplesmente dando a oportunidade da gente desmentir a mentira que está sendo Mas quem contada. inventou isso tudo agora? Imprensa A ativista, mídia imprensa esquerdista ativista. que gosta de Luciana, encrenca vou mandar um inventou recado. esse negócio Marisa, de cura vou gay. mandar um mesmo, recado para o viu? Conselho de Psicologia Federal e todos os psicólogos do Brasil que estão assistindo. Digite na internet o nome do presidente do conselho, vocês vão ver ele abraçado com Maduro na Venezuela. Gemini. O Conselho de Psicologia foi à Venezuela para apoiar Maduro, que agora O transformou a ditador, Venezuela o num ditador. torturador. É ativismo político. Eu tenho que Apoia o aqui, socialismo. desculpa cortar, mas já cortando, né? Desculpa, me mandaram de volta aqui para dar um recado. Eu vou para os comerciais, mas se tá tudo bem, tudo numa boa, tudo muito lindo. Não tá não. É isso que eu não tô entendendo. Não tá nada bem. Eu vou para os comerciais. Tá ruim assim? Eu vou para os comerciais, você me explica. Eu tava achando que tava tudo ótimo. Eu vou para os comerciais, já volto. Nós estamos dizendo que eu vou de novo para os comerciais. A minha sensação é que eu acabei de ir, mas já tô indo de novo. É isso? Já tô voltando. Então fica. Tava com Foi embora. o Raul Gil e fui embora, mas eu fiquei bravo com o Raul Gil, Você não não vai com com o o Marco Marco? Feliciano. Então você vai dar um beijo no Marco agora? Nós vamos fazer uma lei junto. Ok, Vamos muito fazer bem. um projeto Melhor que o de lei beijo. junto. Muito bem. Perfeito. Nos bastidores, ele até propôs dar um beijo na minha boca. Ele não quis, né? Mas eu falei, não, o problema você é gosta. Ele ficou com o medo problema de é gostar. Não, Olha lá. Vai que você gosta, Ele ficou Marco. com medo de Deixa do gostar. jeito que tá, deixa do jeito que Celso, tá. só para terminar. Eu queria só dizer o seguinte, que as pessoas, independente da orientação, da religião,
que as pessoas que têm algum problema, alguma dificuldade, alguma ansiedade e medo da sua sexualidade, não se mutilem, não cortem seus pênis, peito, que eu já vi isso. Não façam automedicação nem nada. Procurem profissionais especializados na área, porque para evitar o seu sofrimento, porque você tem uma sexualidade plena e feliz. Ok, então o que eu entendi é o seguinte, eu vou agradecer os meus convidados. Marco, muito obrigada pela presença. Desculpa se alguém te atacou. Não, foi muito legal. Quero agradecer você mais uma vez. Aproveitar aqui, queria fazer um convite para